boa tarde. Sejam bem-vindos aqueles que aqui estão em nossa sede, aos que nos acompanham também pela plataforma do Facebook. É uma alegria nos reencontrarmos, que possamos na tarde de hoje fazermos reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus e que dessas reflexões possamos exercer no nosso dia a dia aquilo que o Mestre nos ensinou e nos ensina com tanto amor e dedicação. Que a espiritualidade amiga esteja então com cada um de nós. Convido a todos a fazer a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor, por termos aceito o convite de estarmos aqui nesta tarde, ouvindo a exposição espírita e que através destes ensinamentos possamos ter bom ânimo para modificar aqueles pontos que achamos necessários para a nossa evolução no caminho do bem. Que cada um de nós seja desde já abençoado e que possamos sentir esses fluidos de paz, de harmonia e de serenidade desde já. Que assim seja. Convido o expositor, então, Valmor Valente, que vai nos falar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Seja bem-vindo. Esqueci meu pendrive em casa. Boa tarde, meus irmãos e amigos. É uma alegria estar com os irmãos aqui nessa tarde. Eu gostaria de apresentar para os irmãos aí na telinha nosso programa, mas eu esqueci meu pendrive em casa e esse computador aqui não aceita lá. Mas vamos buscar conversar, meus irmãos. Na tarde de hoje, o convite da nossa irmã Rejane, que nos convidou para podermos falar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar da necessidade que nós temos de nos desprender das coisas materiais. E que isso é uma necessidade, meus irmãos. É necessário porque nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. E para chegarmos até a perfeição, nós temos que nos preocupar mais com as coisas espirituais que as materiais. As coisas materiais são necessárias, como nós vamos falar aqui no decorrer do nosso trabalho, para a nossa sobrevivência, mas ela não é o fim do objetivo da nossa criação. Então nós vamos ver lá no capítulo 1, no número 1 desse capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Cristo fala esse ensinamento que nos traz para nós, né, que está lá em Lucas 16:13, que ele nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um ou amará o outro, ou se prenderá a um ou desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ou seja, o homem, o espírito encarnado, que somos nós, não podemos amar simultaneamente a espiritualidade e a materialidade. Como já falamos no começo, a materialidade é necessária, mas o maior amor que nós temos que ter é para a espiritualidade.
E continuando, o mestre diz ainda: digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez mais vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar num rico no reino dos céus. Então sabemos nós lá, né, que essa frase do mestre, que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, é uma alegoria, né? Porque nós sabemos que lá no tempo dos judeus, na época do mestre, que se considerava agulha era aquela entrada que se tinha no fundo daqueles muros para entrar nas cidades, depois, vamos dizer, depois das 10 horas da noite, né? Os portões fechavam-se e só entrava pelo fundo. E pelo fundo tinha um buraco, que é da altura dessa porta mais ou menos, e ali as pessoas entravam por ali. Coisa de carga não entrava, então o camelo não passava numa porta dessa, da altura dele. Isso era chamado de agulha. Então o mestre se refere a isso aqui: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É pelas dificuldades que os mesmos teriam ou têm de poder entrar no reino dos céus, né? O camelo, porque não, com a sua carga não poderia entrar, e o rico com a sua, que se diz assim, a sua insensatez muitas vezes, não se dando conta para que a riqueza vem para suas mãos e se apegando a ela, ele se torna, não é indigno, ele se torna, também não é impuro, ele se torna incapaz, devido às suas impurezas que vai carregando no seu ser, de penetrar nesse reino dos céus, que é uma pureza límpida que o mestre veio nos explicar. Então, para fazer esse nosso trabalho, quando começamos a reflexionar sobre a questão, nós íamos fazer a nossa retórica praticamente, né, dentro das nossas ideias. Mas eu comecei a ler o Evangelho e outro tema, e achei importante, não, eu vou falar o que está escrito dentro do Evangelho para ser mais verídico nesse tema. Então começa assim, lá dentro do item 14, né? Ele diz assim, ó: nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. Isso começamos nessa realidade nos dando a consciência. Os amigos espirituais vêm nos dar essa consciência, começando por esse item importante que nós consideramos que é nosso, que é o nosso corpo, que ele diz aqui: nada nos pertence na terra. Então ele cita o nosso corpo, porque nós achamos que eu sou o dono desse corpo. Eu não sou o dono desse corpo, sou responsável por esse corpo. Porque Deus me dá esse corpo para que eu possa progredir. Como eu falei no começo, nós nascemos simples e ignorantes para chegar à perfeição. E o único meio que nós temos de poder chegar à perfeição, por passar todas as vicissitudes da vida, tanto de alegrias e de dores, é através dessa matéria. Então nós temos obrigação de cuidar desse corpo. Somos responsáveis por esse corpo material que temos. Porque se eu não cuidar dele, ninguém vai cuidar para mim. E serei responsável pela minha destruição antes do tempo, porque seria um suicídio indireto se eu não cuidar dele. Então por isso que nós temos que ter todo cuidado com ele. Mas ele não nos pertence. Ele pertence a Deus, que me empresta para que eu possa cumprir os objetivos. Sois depositários e não proprietários. Quer dizer, nós somos as coisas que surgem, que tudo que é nos dado materialmente, nós somos depositários, nós cuidamos, somos a obrigação de cuidar de tudo que vem às nossas mãos. De tudo que é fruto de material que surge na nossa caminhada, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, tanto material como espiritual, eu uso e não abuso, e não sou proprietário. Por isso que o tema de hoje é desprendimento dos bens terrenos. Eu tenho que olhar essas coisas materiais à minha volta, fazendo usufruto desse material, mas eu tenho por obrigação, sempre que for necessário, me desprender dele e participar, compartilhar com os outros para fazer a felicidade do meu próximo.
então tudo isso que eu tenho não é meu, me é emprestado, e eu tenho que ter esse bom senso, tem que ter esse conhecimento através das leis de Deus, do ensinamento do mestre, de poder compartilhar com os outros, de fazer o outro feliz com aquilo que eu tenho. Deus vos emprestou, aqui nós estamos falando, né? E tendes de restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, cabe aos que carecem de necessário. Então veja que as conversas vão se completando, meus irmãos. Então está dizendo que aquilo que eu tenho de supérfluo, que eu não necessito, eu tenho que compartilhar com alguém. Muitas vezes eu não tenho com quem dividir. Mas se surgir alguém à minha porta, se alguém me solicitar alguma coisa que eu tenho a mais, que está me sobrando dentro da minha casa, que está sobrando para mim, é isso que está dizendo aqui. Eu tenho a necessidade de poder oferecer esse companheiro, esse irmão, dar-lhe para ele aquilo que está sobrando, porque para mim já não me faz mais falta. Já está, precisa atender o supérfluo. Para mim já não me faz mais falta, eu já tenho o suficiente, então eu preciso me desprender dessas coisas. Mas infelizmente a maioria dos homens se apegam a essa matéria como se fossem donos. E nós estamos vendo aqui que nós não somos donos, não somos proprietários. Nós somos usufrutários dessa matéria, desses organismos que nós temos para sobreviver nessa matéria que estamos usando. A ninguém ordena o Senhor que se despoja do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, que diz aqui, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Então veja, é quando o homem chega à sua ignorância total, vamos dizer assim, com respeito à palavra, é quando eles não dizem para ele, tu tem que desprender dos bens terrenos. Aí ele resolve dar tudo. Não quero mais, então ele se equivoca na interpretação que ele dá dessas frases e dá tudo. Não quero mais, Deus diz que eu não posso ser rico, mas não é isso que está dizendo aqui. Quer dizer, Deus não ordena que eu me despoje do que eu tenho. E isso aqui nós estaríamos indo contra quê? Contra a lei do progresso, contra a lei de conservação. Por isso que eu tenho que dar sustentabilidade na minha matéria, naquilo que eu tenho de material à minha volta. Então eu não posso me desfazer de tudo. É como diz nosso companheiro aqui, que vem nos dizer essa mensagem aqui, senão você tornar o quê? Um problema para a sociedade, você um mendigo a mais. Porque eu não tendo nada, eu vou ser a esse mendigo a mais, dar problemas para os outros. Vou ter que andar pedindo e os outros vão ter que estar me ajudando. Mas se eu tenho, por que eu vou me desfazer de tudo? Então está nos contando aqui que Deus não ordena. Quando o mestre diz que é para nos desprender da matéria, não está dizendo que não está me ordenando. Não, tu não pode ser rico. Aí nós perguntamos, dentro da lógica, mas onde é que está a lei do progresso? Se eu me desfazer de tudo que eu tenho, eu estarei indo contra a lei do progresso. Porque a lei do progresso me faz estar dentro de nós, do nosso ser, que eu tenho que lutar para cada dia melhorar mais o meu estado material. E se eu tenho condição, e com o meu trabalho eu consigo adquirir algo, e consigo ter uma certa finança sobrando lá no banco, e que me faça me sentir bem, por que eu tenho que, logo que eu tenho que me despojar só porque foi dito? Não. Foi dito que eu tenho que me desprender. Não está sendo dizendo, te desfaça das coisas materiais. Não é isso que está dizendo na lição. E nem, se nós lemos o Evangelho, em nenhum momento ninguém fala, tu tem que te desfazer das coisas materiais. Tu tem que se desfazer do teu dinheiro. Não fala nada disso. Está aqui, ó. Não ordena que tu te despoje daquilo que tu tem. Mas fala ainda, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Então veja, meus amigos, que nós, quando Cristo trouxe o ensinamento para nós temos que ter essa leitura dos ensinamentos do Mestre.
Nós temos que ler, temos que refletir em cima dessas parábolas do ensinamento e verificar realmente o que Jesus está nos dizendo. Porque se eu interpretar mal o que ele está me dizendo, eu corro o erro de cometer equívocos contrários a essas duas leis que falamos, a lei do progresso e a lei de conservação. Então ele está dizendo aqui que esbanjar a riqueza, eu tenho, eu vou dar, e sai dando, isso aí não é desprendimento, é como ele fala aqui, é descaso. É o descaso e um desrespeito com Deus. Porque se Deus me deu a oportunidade de eu ter essa riqueza para que eu possa fazer alguma coisa para os outros, e eu desejo reconhecer que eu tenho aquilo, porque Deus é justo, misericordioso e bom, e está me dando a oportunidade que através dessa moeda eu crescer espiritualmente, eu estou, ao esbanjar, fazendo descaso da riqueza, eu estou negando a bondade que Deus teve comigo. Então veja a necessidade que eu tenho, que o homem tem, de refletir em cima daquilo que está escrito dentro do nosso evangelho. Depositários de bens, não tem o homem direito de os dilapidar, como não tem de confiscar em seu proveito. Ou seja, eu depositário, eu não tenho direito de ficar só para mim. É que nem o contrário do outro, que esbanja, está sobrando, eu saio botando dinheiro fora, e outros ficam para si. Outros guardam as 7 chaves, tudo aquilo que tem. Como se diz no jargão popular, ele não abre a mão para não ver a palma. Né? E nós conhecemos pessoas que são assim. Né? Eu tive um colega meu que era dessa forma. Ele tinha dinheiro, todo mundo sabia que ele tinha, mas ele não gastava em nada. E dava pena. A gente que tem mais um pouquinho de conhecimento das coisas, dá pena. Né? E a gente sentia mais pena era da família. Porque a família passava trabalho. E ele não dava o dinheiro. E tinha. E até hoje, ele não mudou. Né? Até hoje, pelo Face, a gente se comunica. Contaram uma história dele. Eu digo, mas o rapaz não mudou em nada. Depois de 30 anos ou 40 anos que eu já conheço, ele não mudou em nada. Então a gente sente pena da pessoa. O elemento que guarda para si esse dinheiro, ele se escraviza, ele é escravo do dinheiro. E isso a prova nós temos nossos trabalhos mediúnicos, quando comparece a nossos trabalhos e vem reclamar que o fulano está gastando o dinheiro dele. Mas como nós estamos falando, o dinheiro não foi dele, nem é nosso. Foi nos emprestado para que eu possa fazer alguma coisa de benefício para mim e para o meu semelhante. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade de egoísmo. Ou seja, tem pessoas que dão dinheiro à vontade. Aí tu olha, fulano lá dá, aí chega e mete a mão do outro, toma aqui, e não quer se importar com o que está fazendo, é a prodigalidade. É desbanjar o dinheiro, porque ele tem e ele vai dando, não quer saber para que quer, se vai fazer falta, se outro está precisando, não. Pediu, ele dá. Então veja, que como diz, ser rico, a prova é mais difícil que ser pobre. Que o pobre não tem o que dar. O que ele tem muitas vezes é inveja. Mas o rico, além de ter inveja e tudo, ele não sabe usar do que tem na sua mão. Então, por isso nós temos que ter cuidado. Quando está me sobrando, lá na minha poupança, está me sobrando em casa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. E não negar. Muitas vezes a pessoa um amigo pede uma coisa e eu não. Aí eu mostro o meu egoísmo. Não tenho, não posso. Mas ele tem. E aí o que vem a próxima frase. Um que despenda as mancheias o ouro do que disponha para satisfazer uma fantasia. Talvez não dê um centavo para prestar um serviço. É isso que nós fizemos, amigos. Então a gente vê as coisas e fica impressionado. A pessoa tem, tu vê esbanjando ali na rua, mas quando chega tu pede para ele, não tem. Tu vê a pessoa trocar de carro de um dia para o outro, mas tu pedir R$100, ele não tem, porque ele precisa pagar a prestação do carro.
Meus amigos, quem compra um carro zero e tem 100 reais na conta lá. Então eu conto o fato que aconteceu comigo, que o tempo está voando, eu não sei se eu consigo terminar tudo aqui, vou ter que correr. Fui no banco, né, como sempre, no vermelho, fui pedir pro gerente aumentar meu cheque ouro. Eu sentado ali na espera, né, e uma senhora e uma moça sentada, cruzando assim, ó, desesperada, né, e resmungando. E eu digo, pá, coitada dessa senhora, o que houve lá? E ia falar pro gerente e voltava. Tá, e passou. E a gente sabe que a gente cria uma amizade com o nosso gerente do banco. Aí quando terminou, eu fui lá, falei com ele, e fulano, tá? Mas o que houve com essa moça aí, que estava desesperada? Ele até é espírita. Ele disse, tu não sabe, Valmor. Essa senhora estava desesperada, porque ela trocou toda a cozinha dela e deu o cheque para ser descontado hoje. E o cara vem aqui e descontou o cheque. Mas ela está desesperada porque a poupança dela vira amanhã. E ela está desesperada que vai perder o juro de um dia se ela mexer hoje para cobrir o cheque. Eu digo, tu está brincando? Então eu preocupado em pedir para aumentar meu cheque ouro e ela desesperada porque ia perder um dia de juro para cobrir o cheque. Então veja, isso são exemplos para nós, meus irmãos, se dar conta das coisas, do que a gente faz muitas vezes e vê os outros fazerem. E eu vou ter que correr, meus amigos, senão eu não vou conseguir terminar a conversa com meus irmãos. Isso aqui que terminei está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós fomos lá por o livro Aveluz, de João Nunes Maia, e que ele fala sobre o desprendimento. Eu vou contar a história aqui, vou passar por cima de 3 lâminas para chegar ao fim. Vamos ver se eu digo alguma coisa importante para meus irmãos. É que João, o Júlio Iscariote, aliás, estava preocupado com o negócio de desprendimento. E você sabe, os irmãos sabem, que à noite o mestre se reunia com os apóstolos para fazer aquela conversa íntima. E naquela noite Judas perguntou ao mestre, mestre, pode me dizer alguma coisa sobre desprendimento? E o mestre começa a falar com ele. Judas, desprendimento é uma arte difícil do homem aqui na Terra. E nós não devemos esquecer da necessidade dos outros. E aqui uma coisa importante mesmo, olha o que diz aqui. Cada criatura tem missões diferentes nas rochas da vida e de conformidade com sua tarefa. Ela requer determinações materiais. Eu vou dar um pulo e vou para outra. Completando essa ideia. Querer ser rico só por ser, sem que o destino nos escolha para tutor de bens materiais, é forçar a natureza, o que nos leva a nos dar mal à conjuntura dos nossos ideais. Então veja, meus irmãos, cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Cada um está no seu setor, no seu patamar de social, financeiro, porque essa é a sua função. Então, na continuidade, o mestre fala para o Judas, querer ser rico só por ser, sem ter nenhum objetivo em ter dinheiro, é forçar a natureza. E nós percebemos quantos ganham na loteca, na loteria, milhões de dinheiro e dali um mês não tem mais nada. Por quê? Ele não nasceu para ser rico, ele não sabe controlar o dinheiro, não é administrador. Quantos filhos pegam dos pais a empresa, dali um ano está quebrada a empresa, porque ele não nasceu para ser administrador, ele tem outra missão, ele tem outra função. Então é isso que nós temos que nos dar conta, cada um tem o seu lugar no mundo. E cada um fazendo a sua parte, o mundo anda. Não eu querer ver o outro, querer fazer a parte do outro, querer pegar a função do outro, se eu não tenho essa capacidade, meus amigos. Eu tenho que olhar para mim e dar de mim o máximo que eu tenho de mim. E não querer fazer o que o outro faz, mas eu não tenho essa capacidade. É assim, é querer ser rico. Ser rico, mas sem botar o dinheiro. E nós vemos histórias mil por esse mundo que as pessoas botam fora. Então tem que falar, a inteligência do homem é que ele transforma em carrasco. Ele está falando que o ouro é benéfico. O ouro é útil, o dinheiro é útil. Mas a inteligência do homem, dentro dos seus vícios e defeitos, que transforma o objetivo dessa riqueza toda. Ele então acho que nós estamos no final, ele fala, desprendimento, meus filhos, não é abandonar os bens que possui. A verdadeira renúncia é aquela que se pode viver dentro das maiores glórias, sem que a vaidade e o orgulho vos comande o coração. Dono de muitas propriedades, mas fazer uso dessas possibilidades para o progresso semelhante.
E aqui eu lembro da história do nosso empresário Hermínio de Moraes, né? Li muito tempo a história dele, é uma história bonita, mas se alguém pesquisar a história desse homem, vai ver o que ele fazia para os seus empregados. Ele tomava café de manhã com os empregados e a manhã toda na sua fábrica ele ficava rodando, querendo saber a situação financeira, a saúde e social dos seus empregados. A manhã toda, e almoçava ainda com eles. E daí vai, ele tem muita história com esse empresário. Então, meus amigos, ele vai contando e o discernimento é um bem universal que faz tu dar-se que falte na tua mesa. Então nós temos que dar, sem faltar na minha mesa. Mas mesmo que vá faltar um pouco, eu já entro na questão da bondade e da entrega total para o meu semelhante. Nós temos que fazer. O desprendimento é a liberdade. É a liberdade de amar a todos sem que o apego vos escravize. Mais uma vez. E aqui fala, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Isso aqui está lá no Evangelho do Espiritismo. E o nosso irmão Lacordaire, que deu essa mensagem, que nós estamos falando junto com aquela outra lá da Aviluz, ele termina assim, dentro do nosso Evangelho no Espiritismo. Aí tende, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobre, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois rico, não esqueçais que os bens de que disponde apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se praticasse contas numa tutela. Lacordaire, esse companheiro lá no Evangelho, escreve a lição. Eu tirei o conteúdo de lá porque é muito bonito, importante. E eu vou terminar com os últimos minutos que eu tenho, passando os 2 minutos, quando Jesus diz essa frase aqui: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás os tesouros no céu. Depois vem e segue-me. Essa é a história do moço rico. Eu acho linda essa história. Que o moço rico queria, porque queria encontrar o mestre. Ele fazia o bem que podia, dentro da sua capacidade, que tinha dinheiro, mas ele tinha dentro de si esse sentimento de auxiliar o seu próximo. E isso ele fazia. E ele já tinha visto falar de Jesus Cristo. Falar desse homem que vinha contando a bondade, o amor, o carinho, a caridade, e ele queria ver esse homem. E um dia o mestre se aproximou de Betânia. Betânia não. Deixa eu ver se não está escrito aqui. Betsaida. Não recordo agora. É o livro não trouxe. E ele foi encontrar o mestre Jesus Cristo. E o mestre Jesus Cristo, ele perguntou para o mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus Cristo disse essa frase para ele: se queres ser perfeitos, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Conta Amélia Rodrigues, no livro Missa dos Reinos, que essa proposição caiu que nem um punhal em cima do nosso moço rico. Ele ouviu essas palavras e ficou pensando no que ele fazia. Mas a última frase, depois vem e segue-me, ele ficou matutando aquilo. Digo, mas ele falou para o mestre, mas mestre, eu faço, eu ajudo, eu dou comida, dou roupa. E Jesus Cristo, mas é necessário? E o mestre Jesus disse para ele: sim. Vende tudo, distribui com os outros e vem e segue-me. E ele e o moço rico estão pensando, mas não podia. Ele tem que se desfazer de tudo aquilo. Mas ele continuou com a conversa com Jesus Cristo: mas permita-me, que eu tenho agora no fim de semana uma corrida de bigas. Já comprei cavalos, escravos, e eu tenho que participar dessa corrida. E Jesus Cristo ele disse: não. Teu dia, o reino do céu chegou para ti agora, hoje e agora.
vem e segue-me. E o moço rico continuou a pensar, mas não podia se libertar de tudo aquilo. Mas como que eu vou vender tudo, vou ficar pobre, aquilo que nós falamos aqui, e seguir esse homem? Dar o dinheiro, eu dou, mas amanhã eu recupero, porque é assim, quem tem recupera no outro dia. Mas dar tudo e seguir esse homem? Então veja que aí o moço rico não estava entendendo o mestre Jesus Cristo, como muitos não entendem hoje, quando vê isso aqui, dá tudo e vem e segue-me. A interpretação do texto que faz eu ver isso aqui, e o moço rico estava se equivocando no que ele ouviu. Mas ele ficou ainda refletindo, mas mestre, eu não posso, e o mestre, não. Hoje é o teu dia. E ele sai de não. Me perdoa, mas eu não posso. Hoje eu não posso. E sai. Os discípulos encontraram Jesus Cristo pensando, com lágrimas nos olhos, e perguntam para ele: o que houve? É aí que Jesus Cristo diz a frase: é mais fácil um rico entrar pelo olho de uma agulha que o rico entrar. É mais fácil um camelo entrar pelo olho de uma agulha que o rico entrar no olho dos céus. Foi nesse momento que Jesus Cristo fala para os seus discípulos. Passa a semana, vem as corridas de biga, o moço rico vai para a corrida, está lá com seus cavalos e tudo, e começa a corrida. Numa das curvas, uma biga vira, os cavalos passam por cima, foi a biga do nosso moço rico que virou. E ele todo sujo da terra, nos seus olhos, suas vistas. E uma das últimas coisas que ele viu foi os braços de Jesus Cristo estendidos para ele e ouvindo essas palavras: dá tudo, vem e segue-me. Então veja, meus irmãos, é um ensinamento lindo que Jesus Cristo nos deixa sobre o desprendimento do bem terreno. Mas como eu disse no correr da minha conversa, nós temos que saber interpretar o que o mestre está dizendo. Desprender do bem terreno não é dar tudo que temos, que nós somos responsáveis pelo aquilo que temos. Tanto se eu abusar, ou se eu jogar fora, como aqueles ricos que jogam, aqueles que têm e jogam simplesmente porque acham que tem. Desprendermos é não ser escravo daquilo que nós temos. Não interessa a quantidade que eu tenho, porque sempre existe alguém mais necessitado que eu nesse mundo. Eu posso ser um paupérrimo, mas sempre tem alguém atrás de mim. Que a paz de Deus Jesus esteja com os meus irmãos, que nós possamos nos encontrar em outra oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Como é bom escutarmos estas palavras, sairmos daqui com um sentimento assim de gratidão, e a doutrina espírita faz isso muito bem, nos esclarece, nos consola, e que possamos então, sempre que for possível, dedicar o nosso tempo para alimentar a nossa alma. A nossa casa dispõe de muitas atividades. Consulte os horários aqui na nossa página do Facebook ou ali na recepção. Temos palestras às terças-feiras à noite, quintas de tarde, a palestra dialogada no sábado de noite, diversos grupos de estudos. O estudo também é muito importante para nos esclarecer, para entender um pouco mais da vida, das nossas aflições. Temos atendimento fraterno aqui na nossa casa. Participe! Deixo aqui então o convite. Hoje, quinta-feira, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar da nossa sociedade, que acontece de forma virtual. Aqueles que desejarem participar conosco, também entrem em contato, que colocaremos ali no grupo de WhatsApp. Convide Jesus a estar no seu lar. Nós precisamos muito alimentar a nossa alma. Vamos ao nosso passe espiritual. Convido aos amigos que me acompanhem na prece, com bastante fé, com bastante ânimo e confiança. Rogamos a Jesus que os benfeitores aqui presentes possam distribuir
fluidos de paz, de saúde, de renovação e de bom ânimo. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos e possamos também distribuir àqueles irmãos que vierem até nós esses fluidos. Que possamos contribuir com a paz que tanto desejamos no nosso planeta através das nossas atitudes individuais. Que assim seja. Agradecemos a todos a presença. Até a próxima. A cidade é Cesareia, meus irmãos.